Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Chegamos agora no capítulo 13, e quantas coisas já aprendemos até aqui, com essa obra maravilhosa. A psicografia de Francisco Cândido Xavier é realmente impressionante. Ela é de uma espiritualidade, de uma beleza, tantos ensinamentos, tantos detalhes sobre a vida espiritual, tantos detalhes sobre a moral cristã, sobre como podemos aproveitar a nossa encarnação, como podemos buscar a nossa felicidade, sem causar qualquer prejuízo que seja ao nosso semelhante. É uma riqueza. No gabinete do ministro, o Clarencio, que é um dos 12 ministros do auxílio. E, lembrando que ele, foi o responsável por recolher, por ajudar André Luiz quando ele se encontrava no umbral. Durante 8 anos, o ministro Clarencio visitou André Luiz e foi o acompanhando. Acompanhando a rebeldia, a teimosia, o endurecimento, e enfim o seu progresso. Aos poucos André Luiz foi se abrindo, aos poucos ele foi se tornando mais sensível ao auxílio espiritual, até que então, ele pôde ser resgatado do umbral e levado para a colônia, numa condição ainda frágil, estava bem doente, e bem desanimado, psicologicamente abatido, e aqui nesse capítulo ele já recebeu o tratamento inicial, já está mais familiarizado, e aí vai começar a nos dizer o que ele está sentindo. Aqui damos uma dica: nas obras de André Luiz, ele faz muita descrição psicológica. O André Luiz descreve seu estado íntimo e descreve o estado íntimo dos espíritos que às vezes ele está estudando, das pessoas com as quais está se encontrando, e essas descrições psicológicas são um verdadeiro tesouro, são uma lição. E isso é muito importante para nós, porque ele nos abre um horizonte imenso de reflexões. Capítulo 13. No gabinete do ministro. Com as melhoras crescentes, surgia a necessidade de movimentação e trabalho. Decorrido tanto tempo, esgotados anos difíceis de luta, volvia-me o interesse pelos afazeres que enchem o dia útil de todo homem normal no mundo. André Luiz já estava se recuperando, já estava se sentindo melhor e aí começou a sentir falta do quê? Como qualquer pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, de uma doença, a hora que ela se recupera, ela sente necessidade de movimentação, de fazer alguma coisa, de se sentir útil, e o André Luiz também começou a sentir falta de movimentação, de trabalho, de fazer alguma coisa. Queria preencher as horas dele com alguma ocupação útil. Incontestável que havia perdido excelentes oportunidades na terra, que muitas falhas me assinalavam o caminho. Agora, porém, recordava os 15 anos de clínica, sentindo um certo vazio no coração. Identificava-me a mim mesmo como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Cercado de enfermos, não podia aproximar-me como noutros tempos, reunindo em mim o amigo, o médico e o pesquisador. Ouvindo gemidos incessantes nos apartamentos contíguos, não me era lícita nem mesmo a função de enfermeiro e colaborador nos casos de socorro urgente. Claro que não me faltava desejo. Minha posição ali, contudo, era assaz humilde para me atrever. Os médicos espirituais eram detentores de técnica diferente. No planeta, sabia que meu direito de intervir começava nos livros conhecidos e nos títulos conquistados. Mas, naquele ambiente novo, a medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraternal. Qualquer enfermeiro dos mais simples em nosso lar tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Inexequível, portanto, qualquer tentativa de trabalho espontâneo, por constituir, a meu ver, invasão de seara alheia. Ou seja, começou a sentir saudade das suas atividades de médico, da sua ocupação profissional na Terra. Isso é muito comum em quem desencarna, por isso que essas são preciosas reflexões. Precisamos desmistificar a desencarnação. Precisamos desmistificar a vida no mundo espiritual. Desencarnamos e continuamos sendo nós mesmos. Continuamos sentindo as coisas, sentindo saudade, continuamos com os mesmos gostos. Não há uma mudança brusca de uma hora para outra. Então, aqui ele estava com saudade. Saudade do consultório, saudade de clinicar, porque ele era médico.
Identificava-me a mim mesmo, como vigoroso agricultor em pleno campo, de mãos atadas e impossibilitado de atacar o trabalho. Alguém adivinha o porquê? Qual era a profissão dele aqui na Terra? Era médico. Mas, ele podia ser médico lá no mundo espiritual? Será que ele estava habilitado para a medicina no mundo espiritual? Será? Isso é uma reflexão. Ele via a enfermaria, estava dentro de um hospital, via aquela movimentação, e ele não podia trabalhar como médico. Por quê? Porque não tinha os conhecimentos necessários. Não tinha o preparo necessário, preparo espiritual, agora que estava lidando com a vida espiritual, com os seres que vinham da terra, se sentia despreparado para exercer a medicina lá em nosso lar. Se definindo como quando estava aqui na terra, era médico, amigo e pesquisador. Assim, conversava com os pacientes e investigava as doenças, procurava saber. E isso lhe trazia alegria, trazia realização para ele. E agora estava sentindo falta dessa adrenalina, estava sentindo falta desse estímulo. Mas, ali não podia atuar nem mesmo como enfermeiro, ou como auxiliar de enfermagem. Embora, tendo o diploma de médico, conquistado aqui na crosta planetária. Mesmo com todos os anos de atividade como médico aqui no plano material. Por quê? Ele vai explicar. A medicina, a técnica médica do mundo espiritual era muito diferente daqui da Terra. Ou seja, ele não tinha essa técnica, ele não sabia. Sendo assim, em termos de medicina espiritual, ele era um leigo. A medicina na Terra tem seus livros, textos, tem suas técnicas, tem seus protocolos. E quando a pessoa faz o curso de medicina, aprende nesses livros, aprende os protocolos, prática no hospital, adquire a técnica da medicina terrena. Mas, lá no plano espiritual não eram só habilidades técnicas, não era somente o conhecimento técnico. A preparação do médico espiritual começava no sentimento, no equilíbrio das emoções, no apuro dos sentimentos. Eles tinham habilidades emocionais. Definindo, o médico espiritual é um médico que precisava ter uma habilitação de amor, precisava demonstrar um profundo amor pelo doente, um profundo amor pela dor, dor do semelhante, uma empatia, melhor dizendo, uma profunda empatia pela dor do semelhante, um amor pelo ser espiritual. Então, eram habilidades emocionais, não só técnica. Perceberam o que ele está dizendo? Qualquer enfermeiro, dos mais simples, em nosso lar, tinha conhecimentos e possibilidades muito superiores à minha ciência. Duas coisas aqui, não é só conhecimento, conhecimentos e possibilidades. Possibilidades são habilidades, habilidades afetivas, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, habilidades que ele chama aqui de possibilidades. Vejamos o que ele está afirmando aqui. Em nosso lar o enfermeiro mais simples tinha muito mais conhecimento e muito mais possibilidade do que ele que havia exercido a medicina aqui na Terra. Percebemos então, que André Luiz estava em conflito. Porque ele queria trabalhar, mas percebeu, e ele é muito perceptível, ele é muito inteligente, que aqui em nosso lar estava sem profissão. Que não tinha a habilitação necessária. E isso é desafiador para qualquer um. No apuro de tais dificuldades, Lísias era o amigo indicado às minhas confidências de irmão. Interpelado, esclareceu. Por que não pedir o socorro de Clarencio? Atendê-lo-á, por certo. Peça-lhe conselhos, ele pergunta sempre por sua pessoa e tudo fará a seu favor. O enfermeiro Lísias, ao qual André Luiz se afeiçoou, acabou se tornando um irmão, um confidente, um grande amigo. Desabafava, contava as coisas para ele, falando de suas angústias, seus medos, suas dificuldades. E Lísias lhe deu mais um conselho. Aconselhou André Luiz a procurar o ministro Clarencio, e que pedisse ajuda, ele o ajudaria com certeza, pois sempre estava perguntando por ele. Animou-me grande esperança. Consultaria o ministro do auxílio. Iniciando contudo as providências, fui informado de que o generoso benfeitor somente poderia atender na manhã seguinte no gabinete particular. Esperei ansioso o momento oportuno.
No dia imediato, muito cedo, procurei o local indicado. Qual não foi, porém, minha surpresa vendo que 3 pessoas lá estavam aguardando Clarencio em identidade de circunstâncias. O delicado ministro do auxílio chegara muito antes de nós e atendia a assuntos mais importantes que a recepção de visitas e solicitações. Terminado o serviço urgente, começou a chamar-nos 2 a 2. Impressionou-me tal processo de audiência. Soube, porém, mais tarde que ele aproveitava esse método para que os pareceres fornecidos a qualquer interessado servissem igualmente a outros, assim atendendo a necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. André Luiz ficou surpreso com a pontualidade do dedicado ministro Clarencio, pois quando chegou ele já estava lá, atendendo outros assuntos. E mais, ficou admirado, pois o atendimento seria realizado de 2 em 2, para que a pessoa não resolvesse somente o seu problema particular, mas que também aprendesse com o problema do outro, ganhando tempo e proveito. Decorridos muitos minutos, chegou-me a vez. Penetrei no gabinete em companhia de uma senhora idosa que seria ouvida em primeiro lugar, por ordem de precedência. O ministro recebeu-nos cordial, deixando-nos à vontade para discorrer. Nobre Clarencio, começou a companheira desconhecida, venho pedir seus bons ofícios a favor de meus 2 filhos. Já não tolero tantas saudades, e estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. Reconheço que os desígnios do Pai são justos e amorosos. No entanto, sou mãe, não consigo subtrair-me ao peso da angústia. E vejam a fala dessa senhora, desse espírito. Ela foi pedir intervenção, ajuda ao ministro, porque ela diz que não tolera mais a saudade, não consegue mais lidar com tanta saudade. E que havia recebido informação de que os filhos dela, encarnados, estavam exaustos e sobrecarregados de infortúnios. Olha a expressão que ela usou, sobrecarregados de infortúnios. É mais ou menos assim, tem alguma injustiça acontecendo aqui, Deus está cometendo algum erro com meus filhos queridos. E a pobre criatura se desfez ali mesmo em copioso pranto. O ministro, dirigindo-lhe um olhar de fraternidade, embora conservando intacta a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas, se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos, que me cabe fazer? Desejava, replicou aflita, que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma nas esferas do globo. Minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. Que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O Pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Nada lhe diz a consciência neste sentido? Quantos bônus ora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Agora aqui é uma lição, cada palavra aqui é um ensinamento. Claro, que Clarencio manteve a energia. E vamos entender por que ele está mantendo intacta a energia pessoal dele. Por quê? Porque ele vai ter que corrigir essa senhora. E ele vai corrigi-la com energia, com vigor, mas com muito amor, com muita fraternidade, com muito respeito, sem julgar, sem condenar, sem criticar. É uma lição. E agora ele vai começar a corrigir. Aí, ele respondeu bondoso, com bondade, nós temos uma impressão de que para usar energia temos que ser grosseiro, para usar energia temos que ser sem educação, para usar energia temos que perder a fraternidade, para usar energia precisamos perder o amor, claro que não. E Clarencio a chamou para uma reflexão, mas, se Deus é justo e bom, o que me cabe fazer? Corrigir Deus. Alterar a vontade de Deus? Aqui ela diz o que quer. Agora ela abriu a reflexão. Vejam como isso é importante. Se o Clarencio não usasse da energia, ela continuaria na superfície, ela continuaria na conversa superficial, no protocolo social, usando palavras bonitas, usando palavras elegantes, mas sem expressar verdadeiramente o que ela estava sentindo, sem expressar verdadeiramente o que ela queria. Queria que o Clarencio a autorizasse a ir para a crosta, vir aqui para a terra e ficar do lado dos filhos da encarnação.
para resolver, interferir na encarnação dos filhos, nas coisas que eles estavam fazendo, nas provas e expiações dos filhos. É isso que ela queria, é só isso. Essa mãezinha, embora muito amorosa, embora muito bem intencionada, será que ela tinha o preparo espiritual para se tornar espírito protetor dos seus filhos? Será? Porque é isso que ela está pedindo. O pedido é legítimo. Qualquer pai, qualquer mãe faria um pedido desse. O ministro Clarencio expõe uma frase de efeito quando afirma: só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém, ou seja, trabalho espiritual gera mérito, gera afeições e ele aciona o princípio da cooperação e a humildade. Assim essa lei de serviço e cooperação nos remete ao trabalho, mas não adianta fazer o trabalho sozinho, porque não fazemos tudo sozinho, precisamos da cooperação dos outros para que consigamos realizar nossos objetivos. Quantos bônus hora poderá apresentar em benefício de sua pretensão? Aqui vemos pela primeira vez o termo bônus hora. Mas o que é o bônus hora? Lá em nosso lar, é o seguinte: cada hora de trabalho que fazemos auxiliando alguém, trabalhando em um departamento de auxílio, qualquer trabalho recebemos um bônus hora, como se fosse uma moeda simbólica que representa uma hora trabalhada. Assim, quando nossa irmã foi solicitar um pedido, foi levado em conta para atender o seu pedido, a quantidade de horas de trabalho a serviço do próximo que ela possuía na colônia. A interpelada respondeu hesitante. 304, é de lamentar, elucidou Clarencio sorrindo. Pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividade louvável na turma de vigilância do Ministério da Comunicação. E aqui, após a revelação da quantidade de bônus hora acumulado pela irmã solicitante de ajuda, o ministro Clarencio lamentou por ela já estar hospedada há 6 anos na colônia Nosso Lar e só possuir 304 horas de trabalho. Considerando muito pouco, assim, faremos uma conta aqui para entendermos melhor. 6 anos na colônia, se ela trabalhasse 1 hora por dia, teria que ter pelo menos 2.190 horas, 6 anos vezes 365 dias, ou seja, na maior parte do tempo de sua permanência na colônia não fez nada, ficou totalmente ociosa. E está pedindo para ser espírito protetor dos filhos. Que preparo ela tinha para tamanha responsabilidade? Vamos fazer outra conta aqui: se ela tivesse trabalhado 6 horas por dia, 5 dias por semana, final de semana de descanso, teríamos mais ou menos 300 dias por ano, 300 dias vezes 6 horas, teríamos 1.800 horas, 6 anos vezes 1.800 horas por ano, teríamos 10.800 horas de trabalho, ou 10.800 bônus hora. Conclusão: a quantidade de bônus hora que ela tinha era muito pouco mesmo. Aqui percebemos que o trabalho não é imposto, eles não impõem que a pessoa trabalhe, mas o interessante é a necessidade do bônus hora para se conquistar benefícios. O bônus é um prêmio, não é remuneração, percebemos aqui que se conquista pelo trabalho, pela nossa dedicação, pela tarefa de ajudar e pela prática do bem. O simples fato de trabalhar já nos traz uma multidão de benefícios, desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos nossos sentimentos, aprimoramos nossas habilidades, então o bônus hora é um plus, é um bônus a mais, pois muito evolui quem muito trabalha. Como diz Emmanuel, a enxada deteriora mais quando está parada pela ferrugem do que quando está em movimento no serviço, por isso que é um bônus, não é uma remuneração. Percebemos aqui a sutileza da palavra bônus, não estamos sendo pagos para fazer o bem, é que fazendo o bem estamos evoluindo intelectualmente, moralmente e desenvolvendo habilidades e os potenciais de nossa alma. E o ministro Clarencio inicia um resumo das passagens dela por diversos departamentos da colônia, e aí percebemos o porquê de suas poucas horas de trabalho, e por ter conquistado tão poucos bônus hora, apesar de seus 6 anos na colônia. Mas aquilo por lá era serviço intolerável, atalhou a interlocutora. Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que não me adaptasse. Clarencio continuou imperturbável.
Coloquei-a depois entre os irmãos da suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, exclamou a senhora, aqueles apartamentos andam repletos de pessoas imundas, palavrões, indecências, miséria. Reconhecendo suas dificuldades, esclareceu o ministro, enviei-a a cooperar na enfermagem dos perturbados. Mas quem os tolerará senão os santos? Inquiriu a pedinte rebelde. Fiz o possível, entretanto aquela multidão de almas desviadas assombra a qualquer. Não ficaram aí meus esforços, replicou o benfeitor sem se perturbar. Localizei-a nos gabinetes de investigações e pesquisas do Ministério do Esclarecimento, e contudo talvez enfadada com as minhas providências, a irmã se recolheu deliberadamente aos campos de repouso. Era também impossível continuar ali, disse a impertinente. Só encontrei experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos. Aí percebemos aqui que ela foi designada a diversos trabalhos, mas em todos tinha uma justificativa para sua não adaptação, em todos tinha um senão, trabalho humilhante ou insuportável para ela. Não queria lidar com espíritos inferiores, sofredores, perturbados mentalmente, espíritos grosseiros e malcriados que falavam palavrões e que tinha nojo deles. Aí perguntamos, como é que ela poderia ser espírito protetor dos filhos se ela não tolera espíritos imperfeitos, não tolera irmãos que estão doentes da alma? Para piorar ainda mais a situação dela, o que ela fez? Ela abandonou o posto de trabalho e foi por vontade própria para os campos de repouso e ficou repousando anos e anos, repousando o dia inteiro sem fazer nada, no bosque das águas e na região de repouso que a colônia Nosso Lar tem. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece construindo, conquista os superiores, companheiros interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil aos que ama, se não souber servir e obedecer nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba cada qual que o serviço útil pertence acima de tudo ao doador universal. Vejamos aqui agora os comentários do ministro Clarencio sobre o caso da irmã, que solicitava a sua interferência para que pudesse estar ao lado de seus filhos, como um espírito protetor, para ampará-los e protegê-los. Começando com uma explicação extraordinária, se desejas auxiliar alguém, existem duas margens da estrada do auxílio, a primeira margem é o trabalho e a segunda é a humildade. O que o ministro está dizendo aqui é que não há como auxiliar se não tivermos humildade e não há como auxiliar sem trabalho e sem esforço. Sem o trabalho, não há como auxiliarmos. Na inércia não auxiliamos. Precisamos estar no trabalho e esse não era o caso dela. Ela saiu das margens porque perdeu a humildade, não reconhecia suas deficiências, não reconhecia as necessidades dela, não reconhecia as imperfeições e também não reconhecia a necessidade do trabalho. E mais, para ajudarmos alguém precisamos de cooperação. Cooperação é uma lei divina, assim para que possamos ajudar, precisamos de cooperação, e isso significa que não é possível ajudar com proveito, se não tivermos cooperação. E não estamos falando só de cooperação material, mas também de cooperação espiritual, sobretudo porque ela queria ajudar seus filhos encarnados que estavam passando por expiações, sendo assim precisaria da cooperação dos espíritos protetores dos filhos dela. Vejam outra pérola dessas lições de Clarencio, quando diz que antes de ajudar os que amamos, precisamos conquistar a simpatia de outros também. E como que conquistamos a simpatia? Fazendo o bem e ajudando os outros. Assim, quando ela foi colocada naqueles locais para trabalhar, qual era o propósito?
O propósito era de que conquistasse simpatia, iria ajudar alguém, ajudar um outro, ajudar um familiar de alguém, e assim, iria conquistando simpatia das pessoas, concluindo, antes de amparar os que amamos devemos estabelecer correntes de simpatia por nós. Cultivemos a terra, plantemos boas sementes para colhermos bons frutos, e assim conquistaremos gratidão pelo trabalho que executamos. Mas, também precisamos saber e aprender a servir e obedecer. Clarencio ainda diz que podemos até ferir o nosso coração, porque nem sempre o trabalho é agradável, às vezes o coração fica ferido, às vezes alguém nos magoa, nos humilha, experimentamos dificuldades, mas não podemos esquecer que todo o trabalho útil vem de Deus, o grande doador universal. Depois de pequena pausa continuou: que fará, pois, na terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? E agora Clarencio foi direto, agora foi firme, porém educado, sereno, amoroso, mas firme e direto perguntando: que fará, pois, na terra se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma, ou seja, ela não suporta nenhuma contrariedade, não suporta nenhuma dificuldade, não suporta nenhum mau humor, não suporta nenhuma ordem, não suporta nenhum cansaço, vai fazer o quê? Ser espírito protetor não é fácil, porque quando o protegido está cometendo erros, o protetor tem que ter resistência moral, porque não pode interferir no livre-arbítrio do outro, eles têm que ter muito amor, caridade e sabedoria para conosco. Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica incapaz de prestar socorro justo. Para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Aqui mais uma advertência severa de Clarencio, afirmando que conhecia a sua dedicação aos filhos, mas que ela apareceria lá, para seus filhos, como uma mãe, paralítica da alma, sendo assim, incapaz de prestar qualquer socorro. Ela não construiu amor ao trabalho e não construiu humildade, então seria uma mãe paralítica espiritualmente. Ajude outras pessoas, e essas pessoas te ajudarão a ajudar as pessoas que você ama, isso é uma sinergia. Em nosso lar, quantos espíritos que estão lá e recebem parentes que estavam no umbral? O próprio Clarencio não recebeu André Luiz a pedido da mãezinha dele? Clarencio estava ajudando o filho de um outro espírito, possivelmente ele também tem seus afetos, filhos, filhas e seres amados, mas o ministro está ali ajudando os dele, ajudando a família dos outros, ajudando todos os seres chegados, e é assim que são formadas as correntes do amor. Eles não são egoístas, têm caridade, humildade, amor, fraternidade e simpatia por todos. Formam assim extensas correntes do amor, acolhendo a todos. O que ele está dizendo para ela? Está dizendo: você quer ajudar seus filhos? Ajude os filhos dos outros. Ele havia mandado para a enfermaria, para que cuidasse dos filhos dos outros, todos que estavam lá na enfermaria, todos que estavam no umbral têm mãe, têm seres amados que estão querendo ajuda. Toda vez que chega um espírito doente, em uma enfermaria de um hospital em nosso lar, tem um parente lá com o coração oprimido, algum espírito trabalhador que está lá ajudando. Mas, ela não conseguia enxergar isso. Chegava um espírito lá que veio do umbral, começava a falar palavrão, o espírito estava perturbado, mas aquele espírito perturbado era parente de alguém, poderia ter algum vínculo espiritual com alguém ali da colônia, senão ele não estaria lá. E ela não era capaz de ajudar a ninguém, mas queria ajuda para os dela. Assim o egoísta que vive só para si mesmo, não coopera com ninguém, escolheu os frutos do egoísmo, colhe o que plantou. Se ajudamos os outros, vamos ser ajudados também, essa é a lei eterna. Se não acumularmos nada para dar, como procuraremos a colaboração dos outros? Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção.
Percebemos aqui a necessidade de semearmos a simpatia para colhermos a simpatia dos outros. Apesar de todas as advertências enérgicas do ministro Clarencio, as portas não foram fechadas para a mãezinha desesperada em ajudar seus amados filhos. O amor não é só passar a mão na cabeça, não é só falar eu te amo ou vou te ajudar sem pensar. O amor também é energia, é disciplina, é corrigenda, é educar, é indicar o caminho. Então o que ele faz aqui? Ele diz para ela assim: volte aos campos de repouso, vai lá meditar, vai lá refletir, pense em tudo isso que eu estou te falando, entra dentro de você. Não é repousar no sentido de ela ficar à toa. É repousar no sentido de fazer um mergulho interior, porque muitas vezes nós estamos fazendo o puro movimento sem sentido. Ou seja, colocou ela no cantinho do pensamento, como um pai amoroso faria com a filha. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me hesitante para conversar. Agora chegou a vez de André Luiz conversar. Hesitante com a senhora, enxugando as lágrimas. E assim como ele aprendeu com o caso da senhora, ela também irá aprender com o caso de André Luiz. Aqui, o caso dos dois é um pouco parecido. Ele também está pleiteando uma posição de trabalho, e gostaria de rever a amada esposa e filhos, estava preocupado e queria vê-los para, se possível, ajudá-los. Considerações finais. No gabinete do ministro, vimos a mãe desesperada, querendo ajudar os seus filhos, que estavam encarnados, e vemos o ministro dizendo a ela: já trabalhou? Já conquistou o amparo? Já conseguiu espalhar a alegria na vida dos outros? Porque só assim, conseguiremos dos outros também a gratidão. O amparo que despendermos aos outros nos trarão conquistas interiores para nós. Se não fazemos nada por uma sociedade melhor, como esperarmos que a sociedade nos proteja? Esta pergunta do ministro vale para todos nós. São conceitos iluminados da vida que nos fazem mais nobres, porque se nós vivemos a nobreza em favor de alguém, é o que criará a solidariedade deste alguém, em relação a nós. Quantas coisas importantes! Não é verdade? Quantos equívocos nós evitaremos se aprendermos a respeitar esta lei de solidariedade? E André Luiz, agora se prepara tremendo. Como veremos no próximo capítulo, ele já tinha vontade de ir embora, correndo, porque se com aquela velhinha o ministro não foi mansinho, imagina com ele.